tudo bem? Vamos conhecer o aeroporto, os aeródromos, as pistas de pouso do estado do Espírito Santo? Vamos lá? Vamos voar? O aeroporto Raimundo de Andrade é o aeroporto de Cachoeiro do Itapemirim, com uma pista de 1.200 metros de comprimento por 30 de largura, inclusive com iluminação para a noite. É a opção que pilotos e passageiros têm para o sul do estado. Fiquemos com essas belas imagens do aeroporto de Cachoeiro do Itapemirim.